Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Muita gente chama todos os pterossauros de pterodáctilos. Eu particularmente acho isso um pouco engraçado porque seria o mesmo que chamar todos os dinossauros de estegossauro. Pterodáctilos, na verdade, é um gênero dentro desse grande grupo chamado Pterossauria. Qual é a fama do Pterodáctilos nesse ponto? Isso é muito interessante, porque o que acontece é que existe um gênero de pterossauros que se chama Pterodáctilos, né? Então, esse é o nome desse pterossauro em específico, né? Da mesma forma que, por exemplo, existe um dinossauro que se chama Stegosaurus, né? Da mesma forma que o gênero da espécie humana é o gênero Homo, e por aí vai. Existe um pterossauro que se chama Pterodáctilos. Aquele é o Pterodáctilos, só aquele. Porém, ele foi o primeiro pterossauro a ser descrito na literatura científica. Ele deu nome a uma subordem de pterossauros, chamada de Pterodactyloidea. Então, o que aconteceu é que já no século XIX, as pessoas começaram a usar o termo pterodáctilo, o termo vernacular, o termo comum da palavra, né? Não é a palavra, não é o nome em latim, Pterodactylus, e nem o nome do grupo, Pterodactyloidea, mas a versão traduzida para o comum, para o vernacular, pterodáctilo, ou na verdade no inglês, pterodactyl, começou a ser usada na própria literatura científica para se referir aos pterodactiloides ou aos pterossauros de forma geral. Começaram a chamar eles de pterodactyls, e isso começou a ser escrito em artigos científicos mesmo. E, por incrível que pareça, isso ainda acontece de vez em quando. Não quer dizer que todo mundo vai concordar com isso. Existem muitos paleontólogos que vão achar isso estranho. Eu acho estranho. Mas começaram a usar o termo pterodáctilo para se referir aos pterodactiloides de forma geral. Seria uma coisa parecida com, por exemplo, existe o gênero Crocodilus, que é o crocodilo. Só que ele não é o único animal que é chamado de crocodilo. Todos os crocodilídeos, todos os membros da família Crocodilidae, podem ser chamados de crocodilos, são chamados de crocodilos, embora não pertençam ao gênero Crocodilus. E da mesma forma, existe um grupo chamado Crocodilia, que inclui não só os crocodilídeos, mas também os alligatorídeos, né? Os jacarés, os aligatores, os gaviais. E de forma geral, você pode se referir aos crocodilianos como os crocodilos, né? E aí os jacarés, gaviais, alligatores seriam tipos de crocodilos. Existem pessoas na própria literatura científica que fazem esse tipo de uso da palavra crocodilo. Então, o problema desse tipo de nome vernacular é que as definições são ambíguas. Então, é muito difícil você afirmar que está tecnicamente errado você usar essas palavras nesses sentidos. Mas é correto dizer que é ambíguo, é discutível e, portanto, gera confusão. Então é por isso que eu, particularmente, prefiro usar os nomes científicos. É para isso que os nomes científicos existem, para evitar confusão. Quando você usa o nome científico, não tem dúvida de qual é o animal ou qual é o grupo de animais que você está se referindo, porque esse nome vai ser específico para esse uso. Uhum.